Paz e graça, amados, paz do Senhor Jesus Cristo, seja convosco. Mais uma vez estamos aqui conectados para levarmos até a você uma mensagem breve, uma mensagem que fala a respeito da oração, de que a oração é uma peleja, é uma luta que nós travamos diariamente para nos conectarmos com Deus. E a carne não gosta de orar, a carne não gosta das coisas do Espírito. Quando você se disponibilizar para orar, quando você se disponibilizar para buscar incessantemente a face de Deus, sempre haverá impedimentos que possam fazer você retroceder, de não orar, de não buscar a face do Abba, de não buscar a face do Todo-Poderoso Deus. Se você ler a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, né? E de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Em Lucas capítulo 11, versículo 1, os discípulos, eles veem que se nós queremos viver como nosso mestre tem vivido, nós precisamos orar, nós precisamos saber como orar. E Jesus, sendo o mestre, ele ensina a oração do Pai Nosso. Jesus estava a mostrar para os discípulos que a partir de hoje, a vossa identidade não é mais de servo, mas de filhos. Porque Jesus vai falar para eles de que quando vocês orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus. Aleluia. Aleluia. La zaka barasso leva la sete que barasso preleve le sete legada. Mazupre e pelesinia makoze leva sui ketelia mante que ne va sopra kazige de balagaso. Ragadose petele mantube evelias de cantianaria sobre gete laga soria elevanus de canta laga sumbre nevaso lagadaba xandaramanas. Então Jesus ensina para eles de que a partir de hoje vocês conheciam Deus como Adonai, como Senhor, mas hoje eu trago para vocês, eu revelo para vocês uma nova identidade de Deus. Ele é nosso Pai e nós somos seus filhos. Ele é nosso Pai e nós somos seus filhos. E o nosso Pai nos ama. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Jesus ensina a oração dominical para os discípulos, revelando de que Deus é Pai. E um pai é alguém que cuida do filho. E um pai é alguém que se interessa pela vida do filho. E um pai é alguém que quer ver o bem-estar do filho. E um pai é alguém que providencia na vida do filho. E um pai é alguém que se esforça para que o filho possa ter. E um pai é alguém que faz de tudo para que o filho não lhe falte nada. E um pai é alguém que sacrifica. E um pai prefere até passar fome para que o seu filho não passe fome. E um pai prefere chorar para que o seu filho não chore. E um pai é alguém que dá ao filho um direcionamento. São os pais que juntam riqueza para os filhos e não são os filhos que juntam riqueza para os pais. Então Jesus revela essa identidade para os discípulos de que Deus é Pai. E Ele é nosso Pai. Se vocês vierem a Ele em oração pedindo Pai. Aleluia. Ainda que Ele não te dê por méritos, vai te dar porque você é filho dEle. E aqueles que são pais sabem de que o filho pode fazer e desfazer. Ele nunca vai deixar de ser teu filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. O mundo que Deus amou não é o mundo cosmos, não.
O mundo que Deus amou é o mundo criação, é a imagem, a semelhança de Deus, o homem feito do barro. A imagem, sua semelhança, não são as plantas, mas é você pelo qual Cristo Jesus morreu, do qual o Filho dele morreu. Deus amou você profundamente, minha irmã, meu irmão. Não viva em trevas. E Jesus vai mostrar para ele de que ele é Pai. Mas vocês devem saber uma coisa, que santificado deve ser o nome dele. O nome do Pai deve ser santificado no meio de vocês. Então a oração deve ser um marco, algo que nos guia, que nos rege a nossa vida toda enquanto formos cristãos e enquanto vivermos aqui na terra. Porque nós somos peregrinos e forasteiros rumo a Canaã celestial. Nós temos um chamado dentro de nós. Não deixemos que as circunstâncias, os medos nos possam impedir de viver o chamado de Deus. Sabes, eu quando leio as Sagradas Escrituras, humildemente eu já tive o privilégio de ler as Escrituras Sagradas 6 vezes, página por página. E eu quando leio a palavra de Deus, eu encontro nela verdades divinas que podem nos direcionar ao coração de Deus. E eu li a Bíblia Sagrada de Gênesis até Apocalipse, página por página, versículo por versículo, 6 vezes. E eu estou a caminho agora paralela 7 vezes, página por página. E eu estou andando para conhecer o Senhor dia após dia. Conhecemos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Não é o fim. Nós temos que entrar nas profundezas. Nós temos que mergulhar no coração de Deus. Nós temos que buscar. Nós temos que importunar o trono da graça. Ele já disponibilizou para nós. Agora o meio da graça que chama oração, nós temos que adentrar nele para que nós possamos usufruir daquilo que ele já nos deu em Cristo Jesus. Esse não é tempo de começarmos a lamentar. É tempo de lembrar as trevas o que aconteceu na cruz. É tempo de lembrarmos a Satanás de que ele foi esmagado por Jesus. De que Jesus triunfou sobre ele na cruz. E ele pegou a cédula que era contra nós, dos nossos pecados. E ele cravou na cruz e disse: Tetelestai. Está pago, dívida paga, dívida quitada. Agora os meus filhos têm um acesso livre à graça de Deus. Agora os meus filhos têm acesso livre para adentrarem no Santo dos Santos. E Jesus, ele vai falar sobre oração para os discípulos. Precisam orar porque virão guerras, virão lutas. Olha, se você ler a Bíblia em 2 de Samuel, capítulo 21, você vai ver que inúmeras vezes os filisteus vieram guerrear contra o povo de Deus. E de novo fizeram guerra contra Israel. Capítulo 21, versículo 15 de 2 de Samuel. Versículo 18. Depois disso ainda houve guerra em Gobe, outra peleja contra os filisteus. Versículo 19. Ainda houve em Gobe outra peleja contra os filisteus. Ainda houve outra peleja em Gate. Você vê que os filisteus estavam constantemente pelejando contra o povo de Deus, querendo a destruição do povo de Deus. O diabo não quer ver o teu sucesso, o diabo quer ver o teu fracasso. Mas Deus, Ele garantiu a nossa vitória pelo sangue vertido de Jesus na cruz. Os teus inimigos virão em um caminho, mas em 7 caminhos fugirão. Se você ouvir atentamente a palavra que o Senhor teu Deus te ordena, então você será próspero na terra. Próspero serás ao entrar, próspero serás ao sair. O trabalho de tuas mãos multiplicará. Você vai frutificar na terra onde Deus te colocar. Agora você vai ser a bênção do lugar e das pessoas. A tua oração abençoa milhares e milhares. Então não desista de orar. Lucas capítulo 18, versículo 1. É tremendo. Disse-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Em outras versões, e nunca desfalecer. E nunca desfalecer.
A versão Almeida Revista Corrigida é que diz isso. Eu estou a ler agora Lucas, capítulo 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E Jesus disse, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo mesmo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz injusto. Ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa vos fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus está a dizer, você quando começar a orar vai ter lutas, vai ter batalhas. O mundo vai se levantar contra você. Os teus amigos vão vender você. Os teus amigos não vão torcer pelo teu sucesso. As pessoas vão virar as costas para você. E você vai ter que andar sozinho por algum tempo. E você vai se sentir isolado. E você vai se sentir deprimido. E você vai se sentir desnorteado. E você vai se sentir sem valor. E você vai se sentir pisoteado. E você vai sentir como que o mundo estivesse a desabar, a cair sobre os teus ombros. E você vai sentir como que você estivesse a carregar todo mundo. E você vai sentir como que você tivesse a andar a contramão do mundo. E você vai sentir como se você é o único que não se encaixa. E você vai sentir como o esquecido. Mas Jesus está a dizer, e o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Você precisa persistir na oração. E de novo os demônios virão. E de novo as guerras se levantarão. E de novo os feiticeiros da família virão para pelejar contra você. E de novo os inimigos virão contra você. E de novo farão uma macumbaria contra você. E de novo virão para pelejar. Mas olha que a Bíblia diz, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E Efésios muito poderoso, Efésios capítulo 6, versículo... Oh, aleluia! Efésios capítulo 6, versículo 10. Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao propagarem o evangelho da paz. Em cada batalha vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Fiquem alertas e não desanimem, e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Fiquem alertas, não desanime, continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Fiquem alerta, não desanime, o Senhor está com vocês. Alegre-se, pequeninos, porque o Senhor agradou-se confiar a vocês o reino dos céus. Você pode se sentir isolado, mas você não está isolado. Você pode se sentir esquecido, mas você não está esquecido. A Bíblia declara em Isaías de que pode porventura uma mãe se esquecer do filho do seu ventre,
a ponto de que não se compadeça do seu filho. Eu, Senhor, todavia jamais me esquecerei de ti, porque eu te tenho gravado na palma de minhas mãos. O Senhor te tem gravado na palma de suas mãos. Não desista, não desanime. Continue orando fervorosamente por tua família. É uma guerra, é uma peleja, mas eu quero te dizer que já tem um vencedor. O vencedor é todo aquele que luta com Jesus. E todo aquele... Eu quero te dizer que já tem um vencedor. E o vencedor é todo aquele que nasceu em Deus. E aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Todo aquele que nasceu de Deus tem a vitória garantida e ele já venceu porque ele está com Deus. Se você quer vencer, lute ao lado de Deus. Sabe quando você se sente derrotado, quando você se sente desanimado, corra para a cruz. Se você correr aos pés da cruz, lá tem graça, lá tem vida, lá tem misericórdia. Vai. Continue então buscando a face de Deus e não desista, porque certamente o Senhor fará justiça. Certamente o Senhor dará vida a Zoe a você. Certamente o Senhor responderá a tua oração. Mas não desanime. Continue firme. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aleluias.